Vamos lá, nação rubro-negra, pra gente tocar essa ideia aí sobre o jogo de ontem, Flamengo e Santos no Maracanã. Rapaz, que coisa curiosa, né? O Flamengo jogou bem o primeiro tempo e ali, assim, controlou o jogo, como é de praxe, né? O time do Felipe Luiz tem por norma de controlar jogos. E o Flamengo imprensou o Santos de uma maneira que dificultou e muito a criação do Santos. Claro, o Santos veio com uma proposta defensiva, né? Claramente defensiva, de sair no contra-ataque. O Santos jogou no 5-4-1, ali com o Neymar isolado lá na frente, sem ter a obrigação de voltar para marcar. Não jogou rigorosamente nada o Neymar. A rigor, bateu uma falta com perigo ali que o Rossi defendeu com precisão, né? Foi o único momento ali que o Neymar se fez presente no jogo. Foi caçado, perseguido pela torcida do Flamengo enquanto esteve em campo. Muito bem marcado pelo Eric Pulgar. Assim que se marca o Neymar, não é daquela forma como jogou na Vila Belmiro, né? No jogo anterior lá do turno, quando só faltaram pedir autógrafo pro Neymar, pedir de selfie com ele, estenderam um tapete vermelho pro Neymar. Que a verdade seja dita, né? Felipe Luiz foi até questionado em relação a isso durante a entrevista coletiva. Ele deu outra resposta, mas a verdade é que ele sabe que o Flamengo deixou o Neymar fazer o que ele quisesse em campo lá na Vila Belmiro. No Maracanã, não. Logicamente que isso daí, o fato da gente responder, falar muito nas redes sociais, mexeu com o Felipe Luiz, ele se mostrou realmente indignado quanto a isso. Logicamente que ele deve ter dado esse recado para os jogadores no vestiário, antes do jogo, falar, ó, tem que marcar o cara, mostrar para a torcida que a gente não está aqui para estender o tapete vermelho para Neymar nenhum, não. Ou seja, primeiro tempo, o Flamengo saiu ganhando com 1-0 e com o gol do Léo Pereira ali. O Flamengo teve no Samuel Lino de novo, tentando ali recuperar a sua boa imagem com a torcida. Samuel Lino ainda claudicando, ainda indeciso, ainda relutante em fazer jogadas individuais que tanto o marcaram quando ele chegou no Flamengo. Fez algumas boas jogadas ali, deu um chute perigoso de perna canhota. E o Bruno Henrique jogou muito no primeiro tempo e também jogou muito no segundo, mereceu o segundo gol dele, né, diga-se de passagem. Ele fez uma jogada também no primeiro tempo que jogou, usou seu corpo, o Bruno Henrique, um cara grande e forte, fez uma jogada ali que deixou o Arrascaeta em plenas condições de abrir o marcador. O Arrascaeta pegou mal na bola, a bola subiu. O primeiro tempo foi do Flamengo, com o Neymar andando em campo, né, como sempre. Segundo tempo, o Flamengo veio com uma disposição diferente, veio com uma organização tática diferente. Eu gosto muito do Vinha, eu não sei por que o Vinha não joga naquela lateral esquerda. É lógico que o Santos tem jogadores rápidos ali pelas laterais, e é lógico que o Ayrton Lucas, ele é o jogador mais veloz, o lateral mais veloz que nós temos. Mas é lógico também que o Vinha, ele é muito mais técnico, é muito mais jogador que o Ayrton Lucas. Não é por acaso que ele é muito mais jogador até que o próprio Alexandro. E olha que o Alexandro joga muita bola. Mas eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo. O Vinha só entrou no final do jogo. Infelizmente, né? Aquele jogo ali de ontem era jogo pro Vinha. Não era jogo pro... Sinceramente, na minha opinião, não era jogo pro Ayrton Lucas. Mas o técnico é o Felipe Luiz, não sou eu. O que acontece é que não que o Ayrton Lucas tenha comprometido, tenha jogado mal. Não é isso não. É que eu acho que com o Vinha ali, o Flamengo ganharia mais em construção, que o Vinha é um lateral esquerdo construtor, como o Felipe Luiz era um lateral esquerdo construtor. Óbvio que era. Como o Felipe Luiz gosta dos seus jogadores de trás, construindo, como o Léo Pereira, um zagueiro construtor, Léo Ortiz, não precisa nem falar, zagueiro construtor, Danilo, zagueiro construtor, enfim. O próprio Emerson Royal, um lateral construtor. O Varela é um lateral construtor também. O Wesley era, embora o Wesley fosse o cara mais agudo, mas ele era muito bom na defesa também. Pouca gente fala isso, né? O falso 9 que chamou atenção para isso, diga-se de passagem. E eu comecei a prestar mais atenção a partir da chamada de atenção do falso 9, né, para essa característica do grande Wesley. Mas voltando ao jogo de ontem, o Flamengo dominou o jogo. O que acontece é que quando o Flamengo meteu o terceiro gol, parecia que a peleja estava resolvida. Porque antes do Flamengo meter o terceiro, a Arrascaeta perdeu um pênalti, coisa que ele não costuma perder. Bateu bem, mas a bola bateu na trave e foi para o outro lado. Poderia ter sido 4-2. O Flamengo meteu o terceiro gol com o Bruno Henrique, méritos dele. Outra grande jornada do Bruno Henrique, calando a boca daqueles críticos torcedores do Flamengo que disse que o Bruno Henrique não prestava mais do Flamengo. Eu falei o contrário no grupo de WhatsApp que eu participo, de Rubro Negro. Falei, não, o Bruno Henrique é muito útil ainda para o Flamengo. O Bruno Henrique sabe fazer o pivô, sabe jogar de novo, embora ele não goste.
Normal, o cara não gosta, mano. O cara tem direito de não gostar de jogar naquela posição, mas ele sabe jogar. Pior se ele não soubesse. Além de não gostar, não saber. Ele sabe jogar. O que acontece é que o Bruno Henrique, de novo, mostrou a que veio. E aí, quando tira o Neymar, o parasita, o emprestado, que não estava ali, né? O Flamengo estava jogando com 11, enquanto o Santos estava jogando com 10, com o Neymar em campo, o Flamengo simplesmente baixa a guarda. Baixa a guarda, o Neymar saiu, não tem mais perigo agora, tá 3-0 pra gente, então vamos baixar a guarda. Foi nesse momento de relaxamento que o Santos, com a garotada, com o filho do Robinho, né, o Robinho Júnior, com outro menino lá que entrou, né, que o Vojvoda colocou, o Santos, ele deu a primeira estocada no Flamengo, para trazer o Flamengo de volta para a realidade, para o mundo real, né, porque o Flamengo estava vivendo ali, alguns minutos ali, na Matrix, vamos dizer assim. Então, o Santos deu uma estocada no Flamengo e falou, o jogo não acabou não, né? Eu tô aqui, eu sou o Santos, eu tô brigando para não cair, então, cuidado. E o Flamengo continuou dormindo, tomou um gol de bobeira, e continuou dormindo, e tomou outro segundo gol em seguida, né? E ali foi um alvoroço, até que o Felipe Luiz, dando as dicas dele ali no meio campo, ele pode reparar que ele estava ali gesticulando o tempo todo ali no meio campo, ele conseguiu acalmar os ânimos, porque ficou aquela sensação ali que o Santos poderia empatar a qualquer momento. E aí se empatasse, meu amigo, claro que a gente não sabia ainda, né, como seria o jogo do Palmeiras. Se empatasse, eu até falei com a minha companheira, se empatar, adeus. Adeus campeonato. Porque ali a moral mesmo dos caras, até da torcida ficar enfurecida, né, como qualquer torcedor ficaria, você ganha de 3-0, ganhando um time adversário. O Santos é um time bom, que está fazendo uma campanha fraca, que está lutando para não cair. Mas o time do Santos é bom, o treinador é bom, é um cara competente. Basta dizer o que ele fez com o Fortaleza. Então, o treinador do Santos é um cara inteligente, é um cara competente. Mas o Santos hoje está muito mal das pernas. E o Flamengo é muito mais time que o Santos, isso é público e notório. O Flamengo não poderia tomar aquele susto que tomou quando o principal jogador do Santos saiu e o Flamengo resolveu baixar a guarda. E aí o Santos se aproveitou e mostrou que ainda estava vivo na parada e poderia complicar ainda mais a situação do Flamengo. Se empatasse o jogo, aí provavelmente, caso o Palmeiras ganhasse, seria praticamente adeus ao título. Coisa que não aconteceu, felizmente para nós, brunegros. O Flamengo conseguiu segurar o ímpeto do Santos, conseguiu acalmar os ânimos, conseguiu diminuir a temperatura do jogo, colocou a bola lá na ponta esquerda o tempo todo, praticamente até o jogo acabar, segurou o jogo lá. Quando teve os dois escanteios a favor do Flamengo na ponta esquerda, falei, não precisa jogar essa bola na área, bate curto, segura o jogo, fura a bola, acabou o jogo, né? Para não dar chance dos caras no contra-ataque. Enfim, aconteceu o pior. Não aconteceu, felizmente para nós rubro-negros. Estamos na parada, contamos com a vitória do grande Mirassol. Rapaz, que time bom organizado, hein? Mirassol, hein? Que time organizado. É um time que não tem estrangeiros, e aí o narrador lá da Prime Video, né? É um cara famoso, aí não preciso falar o nome dele. Ele falou, o Mirassol não tem nenhum jogador estrangeiro, como é que... E ele perguntando para os comentaristas explicarem o fato do Mirassol não ter jogador estrangeiro e estar fazendo uma boa campanha. Gente, olha só. Não é porque um jogador é estrangeiro ou é brasileiro, a questão é a qualidade técnica. Por que que os times europeus vêm tanto aqui buscar os jovens valores do futebol brasileiro? Tá cheio de estrangeiro lá na Europa, cheio de estrangeiro lá jogando na Arábia, né? Tá cheio de estrangeiro jogando em outros lugares do mundo. Essa xenofobia ridícula que chega a dar nojo, né? O Mirassol, ele não tem estrangeiro porque muito provavelmente ele não tem condições econômicas de... Então, o que ele fez? Tratou de contratar jogadores cascudos, experientes, como o Reinaldo, como o Gabriel, que fez o primeiro gol. E eu não tinha visto o primeiro gol, quando eu comecei a ver, já estava 1-0 Mirassol. Começou a trazer caras, como o próprio goleiro, um jogador experiente, começou a trazer caras. E tem um técnico competente, um técnico que conhece do riscado. E o Mirassol está fazendo essa campanha surpreendente aí. Ponto final, não interessa se é estrangeiro, se não é. Importa que você tenha qualidade nos seus jogadores e tenha qualidade na sua comissão técnica. E você tenha, logicamente, uma visão de que eu só posso ir até aqui. Eu, Mirassol, só posso ir até aqui. Eu não consigo brigar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, porque as condições econômicas não me permitem. E o Mirassol, dentro das suas limitações, ele está fazendo um trabalho brilhante. Não importa se tem estrangeiros ou não ali. A questão não é essa.
Até porque o futebol está globalizado. Não caia nessa conversinha de que precisamos ter um técnico brasileiro. Temos que ter um técnico que seja competente. O que acontece com muitos técnicos brasileiros, simplesmente pararam no tempo. Se parou no tempo, meu amigo, perdeu espaço. Se perdeu espaço, um abraço, vai ser atropelado. Claro que sim, porque o futebol está dinâmico, muda o tempo todo. Melhora o tempo todo. O técnico brasileiro. Mas, como é que eu posso dizer, que mais prova isso é o próprio Felipe Luiz, que é um cara moderno. Não tem pensamento moderno porque ele é novo, tem pensamento moderno porque ele está vivendo a modernidade do futebol atual e simplesmente está colocando os conceitos dele em prática. E não é por acaso que o Flamengo está na final do campeonato, está disputando o Campeonato Brasileiro até o final, e vai disputar até o final, claramente, com o Palmeiras, e está na final da Libertadores contra o mesmo Palmeiras, que não por acaso tem um técnico que tem lá as suas convicções, que eu discordo de algumas delas, mas é um técnico que bebeu na fonte de treinadores que, querendo ou não, tiveram seu período de protagonismo, que é o caso do Mourinho, né? O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, claramente ele bebe na fonte do Mourinho, né? Do Zé Luiz Mourinho, ex-Chelsea, ex-Real Madrid, enfim, já foi treinador da Roma, não sei se ainda está lá, não sei. Mas enfim, o que acontece é que você precisa ter competência, simples assim. Não importa se você é estrangeiro ou brasileiro, você precisa ter competência, como o técnico do Mirassol tem competência. E o Mirassol jogou muito a bola ontem, praticamente não deu ali chances para o Palmeiras. Teve uma falta em cima do goleiro do Palmeiras que o juiz deu, igualzinho uma falta que teve em cima do goleiro do Mirassol que o juiz não deu, e na sequência o Vitor Roque ali empatou o jogo. De novo a arbitragem ajudando o Palmeiras, não é choro de perdedor, até porque o Flamengo ganhou ontem, mas é preciso estar sempre ressaltando isso, que é recorrente, mano. Toda rodada tem ajuda da arbitragem ao Palmeiras. É recorrente, é impressionante. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Espero que no sábado, 6h30 da tarde, o Flamengo vença o Sport no lugar onde o Sport vai ter uma arrecadação absurda lá, que já tá, o Sport já está rebaixado, né? E vamos torcer para o Santos ganhar do Palmeiras ou empatar com o Palmeiras, porque aí o Flamengo vai estar na liderança, né? Justamente no final de semana do seu aniversário. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Flamengo.